Pega a visão do canal do Guerreiro. Eu quero tratar um assunto de suma importância, principalmente para obreiros. É uma palavra que vai refletir em todas as vidas, mas essa ela tem um potencial muito grande para obreiro. Respeita a hierarquia destituída por Deus que faz atravessar o deserto. Nós vemos em Gênesis 28, versículo 17, a vida de Jacó, né? E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Neste episódio, Jacó tinha partido para a Mesopotâmia atrás de uma esposa. Depois de tudo aquilo que aconteceu com ele, com Esaú, ele ter comprado a primogenitura de Esaú, e depois de ter se passado por ele, houve uma grande confusão e ele saiu corrido para o deserto, né? Sozinho, atrás de uma esposa para casar. Mas teve algo muito importante, mesmo diante de todas as circunstâncias que cercavam a vida de Jacó, que embora muitos dão nomes conotativos à tradução de Jacó como suplantador, né? Mas vamos entender algo muito interessante em sua atitude neste episódio, que é um problema dessa geração muito grande, né? Que essa geração não tem uma mão sacerdotal sobre a cabeça. Muitas pessoas elas querem sair para ministrar, querem sair para fazer uma obra, querem iniciar um projeto e não tem a bênção sacerdotal, não tem uma bênção do pai para poder avançar em algumas áreas da vida dela. E Jacó dá uma aula para nós, mesmo diante de todas as circunstâncias que ele causou na vida dele. Em Gênesis 28, no mesmo capítulo, no versículo 1, tem algo muito interessante. Isaac, pois, chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Então a mão do pai foi imposta sobre ele, e ele recebeu essa bênção e seguiu essa direção. Então Isaac coloca a mão sobre a cabeça de Jacó, e ali ele estava embaixo de uma autoridade sacerdotal sobre a vida dele. E qual que é a diferença dessa bênção sacerdotal? Porque nós temos uma geração difícil. Ela não quer estar debaixo de uma mão sacerdotal, dizendo ser pastoreadas por Jesus. Glória a Deus que Ele é o nosso pastor, mas é necessário nós estarmos debaixo de uma bênção sacerdotal, para que o nosso ministério seja mais leve e o trabalho dos nossos líderes também seja mais leve. Não saia da igreja, a bênção está sobre você, a bênção está sobre aquilo que Deus tem a fazer sobre a tua vida. Não saia de qualquer maneira, fazendo a obra desordenadamente, sem a bênção sacerdotal sobre a tua vida. E vou te explicar por quê. Porque Jacó ele atravessa o deserto. Quando você está debaixo de uma bênção sacerdotal, você atravessa o deserto com facilidade. O deserto é o processo, como eu já falei em devocionais anteriores, é o processo que nós passamos. E olha que coisa interessante. No deserto ele está cansado. Deitou e dormiu. Jacó no deserto. Jacó descobriu que no deserto dá para descansar, dá para dormir. Tem muitas pessoas que no deserto elas não estão descansando, elas estão levando uma vida com muita dificuldade, passando provas tremendas. Eu fico observando, obviamente que nós temos provas tremendas, mas tem gente que é causador de provas. Muitas vezes eu causo, mas a palavra de Deus vai nos ensinando e nos capacitando a melhorarmos em relação a princípios. Toda vez que nós quebramos princípios, a nossa vida fica mais pesada. Jacó conseguiu atravessar o deserto, Jacó conseguiu dormir no deserto, porque ele teve a mão sacerdotal do pai dele para atravessar o deserto, né? E dá para dormir, dá para descansar, e ele não morreu no deserto. Porque imagina você dormir no deserto, à noite os animais peçonhentos eles saem, escorpiões, víboras, e ele dormindo tranquilamente, né? Por quê? Porque você tem uma proteção. Então não vão tocar em você, porque Deus está te protegendo debaixo de um princípio, né? Até o Salmo, acho que é o Salmo de número 3, deitei e dormi, porque o Senhor está me protegendo, o Senhor está comigo. Desde que você esteja debaixo de princípios, não quebre princípios, não quebre princípios em tua vida, porque quebrar princípio é muito complicado, né? E ter convicção de promessa, ele foi debaixo de uma promessa, vai
e encontre uma mulher para casar. Nós vemos Pedro na prisão também com uma sentença de morte. Ele estava com uma sentença de morte. Tinham matado Tiago e deixaram ele para matar depois. Mas ele estava debaixo de uma promessa. O que ele fez? Ele dormiu. Por que ele dormiu? Porque ele tinha a convicção da promessa que Jesus tinha falado para ele, que eles teriam novos momentos juntos. Então ele tinha convicção. Quando você está debaixo de uma bênção sacerdotal, uma bênção paternal, você pode dormir no deserto. Porque quando você acordar, você vai ter vitória. Deus vai te guardar, né? Enquanto você estiver dormindo, Deus está guardando a promessa que Ele tem sobre a tua vida. E é interessante que não é só dormir. Olha que coisa interessante. Não é só dormir. Jacó ainda sonhou. Olha que coisa. Esse é um estado de paz tremendo. Ele conseguiu dormir no deserto, num lugar que a temperatura despenca à noite, e ainda sonhou os sonhos de Deus para a vida dele. Não quebre o princípio na tua vida, porque quando você atravessar o deserto, você vai poder descansar. Deserto não é lugar de morada, é morada só para rebeldes. Deserto é lugar de processo, e você debaixo de uma bênção sacerdotal, debaixo de uma direção de Deus, você vai conseguir atravessar tranquilamente, né? Interessante que ele dormiu, sonhou, e quando acordou apareceu uma escada. Ele via anjos subindo e descendo. Que coisa mais tremenda, irmão. Ainda teve visão no deserto. Deus ainda se revelou para ele, né? Algumas revelações que nós temos em relação a esse momento é a batalha espiritual que nós travamos no mundo espiritual e Deus vencendo ela por nós. Nessa batalha celestial, Deus dando vitória para ele, selando o projeto que tinha para ele, porque através da vida dele nasceria as 12 tribos. Não foi fácil a jornada dele, mas ele chegou por estar debaixo de uma bênção sacerdotal. Ele, mesmo com tudo que ele fez, ele respeitou a bênção do pai, ele já como Jacó, não como se passando por Esaú. Ele respeitou esse processo. Não saia da tua igreja de qualquer maneira, iniciando projetos sem apresentar a Deus, apresentar a tua liderança, pedir a bênção. Faça isso, a tua vida vai ficar mais leve. Você vai conseguir o que Deus tem contigo, o particular que Deus tem contigo, nada pode parar o propósito de Deus sobre a tua vida, mas facilita o processo, porque você vai atravessar por deserto e debaixo da bênção você vai poder descansar, dormir, sonhar e ver a batalha espiritual de Deus intercedendo pela tua vida, Deus te guardando. Pega a visão do canal do Guerreiro, é um pouco de Romanos 13 essa palavra, mas eu já falei sobre Romanos 13, mas eu queria deixar essa palavra no teu coração, né? Debaixo, isso, eu sei que o mundo corporativo ele é muito complicado, mas serve também para o mundo corporativo. As diretrizes que você recebe da tua liderança, você vai ser eficaz quando você pratica elas e não fica inventando muita moda. Tem pessoas que já têm uma jornada, tem uma forma, não queira ser um sabichão. Obedeça o processo e no tempo certo você também vai estar na posição a qual Deus tem a fazer para a tua vida. E tudo aquilo que você fazer de contrário, de rebelião, tudo, lá na frente você vai colher também. Facilita a vida da tua liderança e facilita a tua vida. Porque se você depois estiver como líder e não agiu debaixo dessa circunstância, com certeza os seus liderados vão agir da mesma forma que você agiu no passado. É um princípio. Gálatas 6,7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Facilita a tua vida, dos teus liderados e da tua liderança futura. Pega a visão do canal do Guerreiro. Estou gravando um pouquinho tarde, tive uma vigília abençoada. Essa palavra estou compartilhando com vocês que recebi nessa vigília abençoadíssima. E não deixe de buscar a presença de Deus, é maravilhoso. Cresça na graça, na sabedoria, para os homens e para Deus. Boa tarde.